Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal aqui. E hoje é um novo marco aqui nesse canal. Vamos estar fazendo a nossa primeira análise de trailer, que é referente aos Vingadores Doomsday. Esse aqui que é o canal que a gente está voltando ativo, então por favor, deixa seu like, compartilha, mande pro seu amigo aí que está interessado no conteúdo para fortalecer o nosso corre aí, comente bastante. E é isso aí. Então vamos começar aqui com o nosso trailer. Eu estou muito animado porque, cara, já começa com tudo. É o Capitão América como Mjolnir, é o Dr. Destino aparecendo, tem algumas curiosidades que eu vou estar passando para vocês referentes aos teaser trailers que tem anteriormente, que podemos fazer um vídeo à parte mostrando frame a frame o que apareceu, uma ordem cronológica para vocês ficarem 100% na linha cronológica do filme. Então vamos lá. O trailer já começa mostrando a placa da Escola Professor Xavier. E o Professor Xavier, o próprio, parado numa janela, em frente olhando o que pareceu uma incursão. Ou o fim de uma, porque devido à tranquilidade, é o que eu mais acho que é o mais plausível de ser. Porque aquela tranquilidade, depois de ter uma conversa com o Magneto, que a gente vê no teaser trailer, e ele olhando a conclusão, o fim de uma incursão. E o que é uma incursão, para começar? Se você não conhece esse termo, incursões são basicamente quando duas terras estão para se colidir. E o termo que passou pra gente nos filmes do UCM é que essa situação ocorre quando tem um ser de outra terra na outra terra. Ou seja, e essa posição dessa pessoa na terra errada faz com que como se fosse um imã. E ele se atrai, gerando então aquela colisão. Assim, para impedir essa incursão, o que você precisa fazer? Parar aquela outra terra. E como? Geralmente, destruindo ela. Aí na sequência já aparece o visual do Dr. Destino e surreal. A qualidade superou as minhas expectativas de um nível, mas um nível tão alto que eu estava esperando, que eu não tive defeito para pôr. Foi tão surreal, e aí ele com aquele sotaque da Lativéria ficou perfeito. A próxima cena já corta, mostrando o Thor chegando com o Quarteto Fantástico na Torre dos Vingadores. E essa cena tem tudo para ser aquela típica reunião da equipe. Ó, a gente tem uma missão, tá acontecendo isso, isso e aquilo, a gente tá com esse problema e vamos resolver. E na próxima cena, na sequência, já mostra o Sam Wilson, o Soldado Invernal e o Homem-Formiga vendo que seria alguém chegando ali. Eu acredito que possa ser até o próprio Capitão América, mas eu acho que seria muito óbvio, eu acho que ainda está muito cedo para ele estar aparecendo naquele momento. Eu acredito que eles possam estar surpresos com outra presença de alguém. Não sei se talvez possa estar presente também o Sentinela, ele pode estar escondido ou maquiado ali naquela cena, mas ali é onde que eles vão fazer aquela reunião para elaborar o plano e mostrar o que está acontecendo. E se você para prestar atenção nessa cena, ela tem muitos detalhes sutis. Primeiro, olhando o elenco. Quando você vê a equipe dos Novos Vingadores, está todo mundo ali customizado com as mesmas roupas do final do filme do Thunderbolts, que é o filme dos Novos Vingadores, né, depois anunciado. Exatamente as mesmas roupas. O Quarteto Fantástico está lá, o Thor está ali presente e possivelmente o próprio Capitão América. E ali eles estão apresentando os fatos, e se você olha para o fundo, naquela tela, você vai reparar que são 3 terras. Aí você me pergunta, Nicolas, não são 2 terras que estão se chocando? Mas na situação envolve 3. Provavelmente vai ter uma explicação da Marvel ali. Mas acredito eu que sim, é uma bagunça tão grande de seres em outros universos, seres centrais, que está tendo uma incursão referente a 3 terras. E para resolver esse BO, o Quarteto Fantástico reuniu todo mundo, está apresentando os fatos ali para todos eles. E a partir dali, né, que vai vir uma solução e vai iniciar o plano. Quando você presta atenção no diálogo, o que o Thor está trazendo pra gente? Ele diz que enfrentou seres mais fortes, seres que eram tão assustadores que a ameaça que vem por vir é surreal, não chegar aos pés do que ele já enfrentou. Então você vê, o trailer traz esse ar de perigo, esse ar de realmente algo que a gente não enfrentou ainda e algo muito pior, algo que a gente deve suar sangue. Ainda nessa cena, eu tenho uma teoria que eu acredito firmemente que a Yelena Belova é a própria Mística. Acredito eu que ela vai ser a pessoa ali naquela sala que vai mostrar a urgência, que vai mostrar aquele senso assim, o que está acontecendo? Não era para ser 2 terras?
Agora são 3 terras, porque ela é a infiltrada do outro universo no nosso universo. Ah, Nicolas, mas você deve estar louco. Calma, meu jovem padawan. Eu vou mostrar pra vocês ali um pouco mais à frente como isso faz muito sentido. Se você para pra pensar e analisar até os teaser trailers, que eu posso estar trazendo uma análise pra vocês posteriormente, acho que eu vou estar trazendo sim, vocês percebem que a Mishka, um pouco mais à frente nesse trailer, vai estar disfarçada de Helena Belova. Por alguma razão ela deve ter trocado de lugar, deve estar infiltrada na nossa Terra e está esperando a incursão, porque lá nas Marvels, no final do filme, nas cenas pós-crédito, a gente vê que a amiga da Carol Danvers, fugiu o nome dela, tá lá no outro multiverso junto com o Fera. Só que lá ele passa despercebido. Ele joga um verde para ela lá e fala que era impossível acontecer isso. Mas, mediante ao fato, se ela realmente for a mística daquele universo, e se é aquele Fera, o Fera que a gente já conhece, acontece que a mística veio pro nosso universo e está disfarçada e infiltrada nos Vingadores. Eu confesso que esse é mais um desejo pessoal meu que aconteça, porque eu acho que seria épico já ter alguém infiltrado na nossa Terra e passando informações direto para o multiverso dos X-Men, aonde eles vão estar se preparando para fugir de mais umas incursões. Então, com o Professor Xavier inicialmente calmo, junto com o Magneto, sabendo que se salvaram de uma incursão, acredito eu que ela estaria no outro universo esperando que seria com aquela Terra, mas recebendo a informação que não foi. E aí, naquele momento, vai descobrir, a partir do Senhor Fantástico, que era uma incursão com 3 terras. E aí, a partir do trailer, corta, né, com a cena já em Wakanda. Lá em Wakanda, a gente vê a Shuri e alguns outros soldados ali do exército de Wakanda. E por terem chegado ali de forma inesperada, de forma a forçar uma interrogação diretamente com o rei Namor, ali que o rei apresenta uma demonstração de força do Quarteto Fantástico, acaba vendo, né, e tendo aquela primeira interação com a Sue Storm, que no quadrinhos, né, ele acabou tendo até mesmo um caso. Aí provavelmente ele vai ter alguma coisa ali com o Reed, ficando abismado, mas enfim, não sei se esse vai ser o ponto. E essa cena do Namor lutando, eu acredito que nada mais é do que ele apenas testando esses novas pessoas que chegaram no seu habitat, na qual ele foi pego de surpresa. Assim, estressado e puto do jeito que ele é. E essa interação com o Namor, você pode perceber que tem uma batalha ali com o Quarteto Fantástico. Eu acredito que é por eles terem entrado de forma ríspida, de forma assim, sem serem convocados pelo rei, ele ficou puto. Ficou bravo e aí acabou lutando, enfrentando eles e viu realmente a força e teve a interação com a Sue Storm, que nos quadrinhos já tiveram um draminha ali. Eu espero sinceramente que esse conflito do Quarteto Fantástico com o Namor esteja algum conflito de interesse, alguma coisa que faça realmente ele perder a cabeça, além dele ter invadido as terras deles. E assim ele não participe dessa unificação com o pessoal da Terra, né, o pessoal da superfície, ficando assim de lado. Mesmo vendo a demonstração de força, talvez faça com que ele se interesse a partir da Sue. A partir dali tem algumas despedidas e corta para a cena dos Vingadores enfrentando os X-Men. Olha, e sinceramente, cara, de coração mesmo, assim, eu espero que não seja só isso. Que os Vingadores vs X-Men não seja só o combate que a gente viu no trailer, que esteja algo muito maior, que esteja um interesse maior, ou alguma traição, ou alguma coisa assim que realmente faça com que as duas equipes se enfrentem de verdade. Não só aquele combate, sabe? Aquele combate que você tem para conhecer o adversário e depois ver, opa, a gente tá do mesmo lado, a gente tem o mesmo interesse. Eu espero que ele tenha algo mais profundo. Porque o que a gente vê no trailer é apenas aquele encontro inicial, que é alguns Vingadores, os novos Vingadores, mais o Reed Richards, mais o pessoal do Shang-Chi, indo até a Terra, onde está o Professor Xavier e o Magneto. E ele acabou tendo um conflito, aparece o Gambit ali na imagem, e eu acredito que nessa hora vai ter um flashback, que é a cena do Ciclope enfrentando lá os Sentinelas. Eu acho que aquela cena não vai ser algo que eles estejam passando no momento, mas sim algo que eles já passaram. Vai mostrar a sofrência daquela terra, vai mostrar algumas incursões que eles já enfrentaram e o quanto tristes e quão pobres de esperança eles estão. Aí os Vingadores, com a sua energia e determinação, vai fazer com que eles juntos se unam para enfrentar essa nova ameaça, para evitar essa nova ameaça. Aí posteriormente, então, caírem
nos braços do Dr. Destino. Eu tenho mais algumas teorias referentes ao Dr. Destino, mas vai ficar um pouco mais pra frente. Nesse momento ali, e com a gente pode perceber nesse momento, a gente pode perceber que o Reed Richards está apenas com o robozinho. Então, a equipe foi separada, enquanto uma frente foi lá para Wakanda, a outra frente foi lá na outra terra. Então, Sue Storm, acredito que o Coisa e também o irmão dela estejam lá em Wakanda resolvendo um trato ou pedindo ajuda pro Namor. Eu espero que ali esteja um conflito de interesses, porque não é simplesmente chegar, entrar e chutando a porta no meu mar e você foi lá e conseguir um acordo com o Namor. Não é assim que funciona. A arrogância dele vai bater mais forte, daí que ele vai ficar puto, vai querer enfrentar eles, e aí que ele vai ver a força da Sue Storm. Ele vai ficar encantado, e inicialmente eu acredito que ele não vai participar dessa união, não vai estar apoiando os Vingadores, mas posteriormente acredito sim que ele possa estar se unindo devido a esse interesse na Sue Storm. E na outra frente, a gente vê então Vingadores vs X-Men. Vingadores vs X-Men, eu espero profundamente que não seja somente aquilo que a gente viu nesse trailer, porque é simplesmente como se fosse aquele encontro, né, onde você acaba enfrentando os seus colegas ali e tal, e depois descobre que tem algo em comum. Vocês têm um bem em comum, e vocês precisam estar lutando lado a lado para evitar alguma coisa. E esse evitar alguma coisa seria as incursões. E aquele conflito ali não pareceu algo muito sério, pareceu realmente apenas vocês chegaram aqui, não sei quem vocês são, então a gente vai brigar. E naquele momento em que a Yelena Belova vê a Mística, aí que vem a minha suposição. Eu acredito que a minha teoria vai ser o seguinte: realmente, foi o que eu falei para vocês anteriormente, a Mística está disfarçada de Yelena Belova na nossa Terra, fazendo com que ela, ao ver que tem uma terceira Terra em incursões, ela leva um susto. Vai falar, opa, pensei que era só com a nossa Terra, essa Terra com a nossa Terra. Agora tem uma terceira Terra. Aí que vai vir o BO. Aí ela que vai fazer a comunicação diretamente com o professor Xavier. Fala, Xavier, tá acontecendo uma fita aqui e a gente tá sabendo aqui que vai ter uma incursão. E ao chegar na outra Terra, na Terra do professor Xavier, aí que vai acabar tendo um diálogo, vai ter um conflito, e aí depois, posteriormente, vão fazer as pazes, vão estar juntos para enfrentar essa nova, no caso, impedir essa nova ameaça. A terceira frente, Thor versus Doutor Destino. A terceira frente, a gente vê basicamente apenas o Thor enfrentando o Doutor Destino. O que parece inicialmente ser uma conversa amigável, acaba se tornando um combate. Eu acredito que não seria uma demonstração de força, como foi com o caso do Namor. Mas acredito que sim, ali tem uma traição e a revelação de segredos e verdades, na qual o Thor vai ter necessidade de enfrentar o Doutor Destino. Entre as teorias, duas, uma. Ou inicialmente eles já vão ter um conflito com o Doutor Destino, sabendo que o interesse dele é conquistar poder, dominar as terras e criar o próprio mundo de batalha dele, que seria o que vai acontecer futuramente em Guerras Secretas. Ou ele vai passar por amigo. Ele vai estar naquela cena inicial na reunião dos Vingadores e posteriormente, após resolver as incursões, ele vai trair o pessoal e mostrar quem ele é de verdade, o interesse dele, a ambição, a ganância, o quão ambicioso ele pode ser. E eu acredito que é um bom caminho, mas com ressalvas. Porque se ele estiver com o pessoal desde o começo, ele vai estar amigo. E eu acredito que em terra, onde ele vai estar indo juntamente com os Vingadores, acredito que ele vai estar de alguma forma absorvendo energia, se tornando um ser mais poderoso, e aos poucos sendo tomado pela ganância, pelo egoísmo, pelo poder e pela força, e assim então revelando seus desejos para o Thor. O que eu acredito que vai acontecer é que realmente ele vai estar do lado dos Vingadores inicialmente, vai estar dessa forma caçando aqueles que causaram as incursões em terra por terra, roubando energia e se tornando um ser cada vez mais poderoso. Nessa cena de batalha com o Thor, eu acredito que eles estão no vazio, né? Aquelas sucatas que algumas teorias, algumas análises mencionam que talvez possa ser o mundo dos X-Men, o que sobrou dele, eu acredito que possa ser o vazio. E a partir dali, após de alguma maneira, talvez ele absorver o Elliot, ou absorver outros seres, algum fundo de energia que torna ele mais ambicioso, e ele sim ser percebido pelo Thor, e aí ele vê que é tarde demais e acaba tendo que enfrentar esse ser. Que, cara, a forma como ele para, o
o rompe-tormentas é surreal. Apenas com 2 dedos ali, o martelo que foi criado para enfrentar o Thanos com manopla, ele para com 2 dedos. Eu vou trazer para vocês mais à frente, frame a frame, posteriormente. E o que eu posso passar para vocês é que sim, vai ser um filme de bilhão de bilheteria. Vai ser um blockbuster daqueles que todo mundo vai querer assistir. Mas eu espero realmente que o X-Men versus Vingadores seja uma batalha épica. Não seja aquela só estamos se conhecendo, estamos do mesmo lado, vamos lutar pelo mesmo objetivo. Que seja algo um pouco mais profundo. Que faça com que realmente depois de uma batalha bem épica, eles acabam vendo bem, no caso, um vilão em comum, Dr. Destino, e aí sim, lutarem lado a lado. No final do trailer a gente pode ver que o Capitão América está recebendo do Thor o Mjolnir. E se voltar um pouquinho antes, a gente percebe que quando o Thor enfrenta o Dr. Destino, ele está apenas com rompe-tormentas. Então aquela cena do Capitão América com o Thor é antes. Então o que me faz acreditar que naquele momento, que eu acredito que eles estão no vazio, enfrentando o Dr. Destino após estar se revelando como o grande vilão, vai estar o Thor ali naquele momento, juntamente com o Capitão América. Então se a gente separar as frentes, então vai ser o pessoal de Wakanda junto com o Sue Storm e o Tocha Humana e o Coisa indo buscar ajuda com a nação do Namor, onde ele vai estar se recusando, negando e posteriormente admirado com a força de Sul, ele vai estar aceitando. E a outra frente com os Novos Vingadores, juntamente com Reed Richards e o Robozinho, se você lembra o nome dele, coloca aqui nos comentários, confesso que eu esqueci, estarão lá, indo para o outro mundo com aquele teletransporte possivelmente que o Reed providenciou, para estar encontrando com o Professor Xavier. Acredito eu que nesse momento, a mística já revelada, aí é teoria, né? É teoria, tem que passar para vocês, mas a mística que estava na pele da nossa Viúva Negra vai ter se revelado, contado sobre a nova Terra, contado informações a respeito do que ela achava que as incursões seriam apenas com a Terra dela, que ela ficou surpresa quando soube que teria uma terceira Terra, indo para lá o lar dos X-Men, na escola para mutantes, onde acaba encontrando o Professor Xavier, tem um desencontro de interesses, tem a revelação do que eles já passaram e como tá acontecendo as coisas no universo dele, o quão desesperado eles estão e que não vão querer, e sim vão querer tomar a nossa Terra. Eu acredito que uma ambição, um egoísmo pode acabar predominando os X-Men e assim formar um verdadeiro confronto entre X-Men e Vingadores. Eu acredito que só aquele confronto de vamos se encontrar, não sei quem vocês são, e vamos saber se a gente tem o mesmo interesse, vai ser um confronto raso. Espero que não seja só isso. E realmente, acredito que a cena do Ciclope, onde tem os sentinelas caminhando ao fundo, é somente um flashback, no momento que o Professor Xavier vai estar contando pro pessoal o que eles já passaram. E quem passou na terra deles. E acredito que nesse momento que ele contar que o Dr. Destino já esteve por ali, e que por acaso acabou roubando energia, sugando uma fonte de energia suprema de seres muito fortes daquele universo, que aí a informação vai chegar no Thor. E dessa forma já vai ter sido tarde demais. E lá no vazio, acredito que ele vai absorver o Elliot e vai se revirar contra todas as equipes, né? Todas, Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico. E assim se revelando como o final e verdadeiro inimigo. E os X-Men, os Vingadores e o Quarteto Fantástico perdendo no fim. Essa é a minha teoria, a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha errado, tenha falado alguma coisa que vocês acham, Nicolas, isso aí não tá fazendo sentido, coloca aqui nos comentários, vou estar analisando, posteriormente vou trazer um vídeo comparando os teaser trailers juntamente com o trailer oficial do filme do Doomsday, trazendo para vocês uma ordem cronológica do que pode estar acontecendo. Agradeço mais uma vez, tenham um bom dia, tarde, noite, tamo junto, é nóis.